Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula, né? Para aprender um pouco mais sobre o Pentateuco e os livros históricos. Já estamos iniciando a quarta aula deste módulo e eu espero que você esteja acompanhando com atenção tanto a aula, né, em vídeo quanto a sua apostila que você tem em mãos aí. É importante você fazer esta conexão, por quê? Porque a aula ela é um resumo do conteúdo que você tem nas suas mãos. E até mesmo esse conteúdo que você tem nas suas mãos, eu te aconselho a buscar também outros conteúdos literários que falam deste assunto. Existem muitos livros que falam sobre o Pentateuco, sobre os livros poéticos, os livros proféticos, os livros históricos, e eles são acessíveis. E é importante a gente buscar esse conhecimento. Tanto livros virtuais quanto livros, né, em livrarias, livros de físico, eles são de suma importância para as nossas vidas, para completar as lacunas que porventura o curso venha a deixar. Porque o curso, primeiro, é de nível médio, e segundo, que nenhum curso ele é completo no ponto de que você não precisar de mais nenhuma literatura para completar o seu estudo, o seu conhecimento. Seja um pesquisador, seja um estudioso, seja, de certa forma, curioso. Por exemplo, se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco, nós estaremos te ajudando, tirando sua dúvida de acordo com a nossa capacidade. Eu tenho certeza que isso vai trazer edificação para a sua vida e vai trazer crescimento para o seu ministério. Nós tínhamos parado na página 40 anteriormente, vamos continuar daqui no 4.3. Todos os mandamentos contêm um sentido mais profundo além das palavras que expressamos. Percebemos isso no ensino de Jesus Cristo ao proferir o Sermão do Monte. Ao citar os mandamentos, não adulterarás e não matarás, o mestre conduziu os seus ouvintes a uma reflexão além do sentido imediato dessas palavras, de modo que pudessem conhecer a intenção divina contida na lei. Naquele estágio da história de Israel, a evitar o adultério físico seria uma forma de obediência louvável. Entretanto, o desejo de Deus apresentado por Jesus é que nem pelo olhar ou no pensamento podemos admitir a intenção pecaminosa. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte ele é a espinha a cervical, né, a espinha estrutural do Evangelho, nós precisamos entender em que contexto o Senhor está aplicando os seus ensinamentos a partir dos escritos do Antigo Testamento, né? Quando o texto do Decálogo fala não adulterarás, no Novo Testamento nós podemos entender o seguinte: eu preciso ser fiel a Deus, porque Deus ele é fiel, né? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quando Jesus fala não matarás, ele está dizendo que Deus ele é o dono da vida. É ele quem dá a vida, é ele quem tira a vida. Então, todos os mandamentos, eles são aplicados na nossa vida de uma perspectiva espiritual muito importante, para que assim a gente consiga ter um relacionamento sadio, duradouro e intenso com o Espírito Santo, que está aqui para nos auxiliar, para nos dar graça e para nos dar entendimento. Quando, por exemplo, fala não furtarás, né? É porque Deus, ele é dono de tudo, né? Ele é o Deus que não causa prejuízo para ninguém. Nós precisamos ter sempre esse prisma nas nossas vidas para que a gente não cometa o equívoco de achar que o Antigo Testamento pode ser totalmente desprezado. Ele não pode. O Senhor Jesus, apesar dele ter sim confirmado na cruz e consumado as leis mosaicas, mas Jesus também traz para o Novo Testamento sobre um novo olhar e um olhar mais aproximado do assunto, talvez até dificultando um pouco mais o assunto que Moisés havia deixado para o povo, quando Deus coloca no coração de Moisés a revelação da sua palavra. Jesus, por exemplo, vai dizer que alguém fosse pego no ato do adultério no Antigo Testamento, ele estava adulterando.
Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo que se você, no seu pensamento, atentar para uma pessoa que não é a sua companheira, o seu companheiro, já no teu coração cometeste adultério. Obviamente, esse adultério não foi consumado, mas ele precisa ser levado em conta para que ele não seja consumado. A gente não peca da noite para o dia. Pecado não é um acidente de percurso. Pecado é uma escolha que a gente faz e a gente arca depois com as consequências. Portanto, nós precisamos ter essa perspectiva nas nossas vidas. Veja Efésios capítulo 5, versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz de forma muito exortativa. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Você consegue perceber fornicação e todo tipo de impureza ou avareza? Ele está mencionando os princípios divinos que Deus deixou para Moisés passar para o povo, para que esse povo não errasse o caminho, de uma forma, de um ponto de vista diferente. O Novo Testamento está confirmando o que o Antigo Testamento deixou muito claro. O apóstolo Paulo, ele escreve para que a gente ande na luz, porque o Senhor, ele está na luz. O apóstolo João vai dizer isso também, né? Os escritores do Evangelho vão dizer que ele é a luz que ilumina todo mundo. Nós precisamos dessa luz na nossa vida para não andarmos em trevas, em escuridão, ou seja, não andarmos sem saber para onde estamos indo. Então veja que é muito claro que o Antigo Testamento ele está sendo explicado, ele está sendo desenvolvido doutrinariamente falando no Novo Testamento. Não tem como você desassociar o Antigo do Novo Testamento. Dentro do contexto específico, você precisa entender tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Porque se você não entender o Antigo Testamento, o Novo Testamento não vai fazer sentido para a sua vida. Se você conhecer apenas o Antigo Testamento, sem a revelação do Novo Testamento, a explicação do Novo Testamento, o Antigo Testamento ficará um tanto quanto obscuro para as nossas vidas. Então nós precisamos dos dois para seguirmos em frente da forma que o Senhor Jesus requer de cada um de nós. Página de número 46, o princípio predominante da lei. O Senhor é o nosso rei. As leis foram por ele dadas no tabernáculo e depois no templo. São consideradas como sua habitação. Ali houve visíveis manifestações da sua glória. Ele revelou sua vontade. O Senhor recebeu os seus ministros e exerceu sua função de soberano, ou seja, uma teocracia, né? Veja só, a teocracia ainda na página 46. Teocracia era o princípio predominante da lei. É um sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e policiais são submetidas às normas de alguma religião, ou seja, teocracia é o governo administrado por Deus, não é? Theo no grego, se não sabe, que significa Deus. O poder teocrático pode ser exercido direto ou indiretamente pelos os líderes de uma religião. Os governantes, os juízes e demais autoridades podem ser os próprios líderes religiosos. A forma de Estado teocrático contém princípios bastante diversos dos que norteiam os estados laicos. Laico significa separado da interferência do Estado na religião. Nós estamos, portanto, diante de uma colocação muito importante no sentido de estilo de governo. Quando Deus escolhe Israel para ser o seu guardião da revelação, para ser aquele que levaria para o mundo a verdade divina, inspirada e revelada pelo Espírito Santo no coração dos escritores, o Senhor, ele teve a intenção de criar ali um povo sob um governo teocrático. Esse governo foi exercido através de Moisés, através de Josué, através de Davi, através de um período do tempo de Salomão. Teve muitos reis que só tomavam uma decisão sob a confirmação de Deus e não sozinho. E quando ele tomava uma decisão sozinho, geralmente ele errava. E aí havia consequência para o erro. Portanto, o governo teocrático pode ser exercido de forma indireta através de um ministro, através de um rei, através, por exemplo, na igreja, ela é governada teocraticamente através do Espírito Santo,
É o Espírito Santo quem dita as normas, ou que pelo menos quem deve ditar as normas de conduta de cada cristão que serve a Deus em espírito e em verdade. Logo, a teocracia, ela é o governo que Deus está no controle da situação. As instituições cerimoniais, na página 50. As instituições cerimoniais, por exemplo, estavam adaptadas às necessidades espirituais e materiais do povo israelita. Eram, até certo ponto, um regulamento sobre as purificações, a separação dos leprosos e as distinções dos alimentos e etc. Serviam para perpetuar entre os israelitas o conhecimento do verdadeiro Deus, para manter a reverência pelas coisas santas, para a manifestação de sentimentos religiosos na vida de todos. De um modo particular, eram festas sagradas, fatores de valor para a consagração destes fins. Tudo o que Deus deixou na Bíblia Sagrada não foi por um acaso, foi por um propósito divino, um propósito maior. Às vezes a gente não entende qual propósito é esse, mas tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Nós temos que ter isso em mente. A lei não foi destruída pelo Evangelho. Isso precisa ficar muito claro. Isso fica evidente pelas profecias declaradas de Jesus Cristo. Ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Num período, a lei era apenas típica, servindo para certo fim. Mas agora, com a vinda de Cristo, chegou o tempo de ser realizado o seu propósito, e já não é necessário a execução da lei como no passado. A questão ritualística, a questão cerimonial, muitas delas deixaram de ser necessárias. Por quê? Porque Cristo veio cumprir e cumpriu de fato toda ela. Agora nós temos um propósito que Jesus Cristo estabeleceu para que houvesse a completude ou a plenitude da nossa vida na presença de Deus. Nós nunca podemos esquecer de que antes que Jesus Cristo se manifestasse, o homem ele estava separado de Deus pela morte eterna do espírito do homem que havia caído, que havia pecado e, portanto, que estava separado de Deus. Jesus, ele vem para desfazer essa separação, para criar uma ponte, para criar um elo entre o homem pecador e Deus, e a decisão de restaurar essa comunhão, este caminho ao trono da graça, não foi do homem, como eu falei na aula passada, mas foi de Deus. Deus foi quem decidiu amar o homem e transformar uma criatura morta e caída em filhos amados para que esses pudessem servi-lo em espírito e em verdade. Daí a importância, irmãos, de valorizar o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus tem esse propósito de absorver a cada um de nós dos nossos pecados e nos dar, portanto, uma condição de justificados diante de Deus. E se somos justificados, somos santificados. E se somos santificados, nós temos comunhão com Deus. Isso precisa ficar, repito, muito claro e evidente nas nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Página 52. A parte cerimonial deixou de ter a sua verdadeira significação. Restam agora as obrigações da lei moral, cuja aplicação foi ampliada por Jesus. Mas em virtude da influência da lei na vida e no pensamento do judeu, não é para admirar que, sob a nova aliança, as suas ordenações se tornassem motivo de perplexidade. O apóstolo Paulo ele chega a declarar, escrevendo aos Coríntios, que a mensagem da cruz ela é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. E eles não conseguiram entender como que um Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente, se submeteu a estar nascendo na carne mortal de um ser humano para cumprir este propósito que eles não entendiam. O povo judeu eles não tinham uma noção muito clara do pós-vida, quando vem a morte, o que acontece com o ser humano. Os judeus eles não tinham uma visão muito clara sobre isso. Eles não entendiam que precisaria haver um resgate do ponto de vista espiritual para restaurar a comunhão deste homem com Deus, para que, como este homem partisse para a glória, ele partisse com Cristo e esperasse a ressurreição dos justos. Para o judeu isso é muito difícil ser entendido.
Então, ora, como assim? A gente precisava fazer todos esses rituais e agora não precisa mais? O que mudou? Então, muitos judeus não entenderam esta mensagem e este foi o motivo da perseguição ferrenha contra a igreja nas primeiras décadas da sua existência. Até ali por volta dos anos 60, 60 e poucos, portanto, nós estamos falando aí de um espaço de um pouco mais de 30 anos, a perseguição contra os cristãos eram predominantemente dos judeus. Eram os judeus quem perseguiam os cristãos. Só depois que entra Roma e começa a perseguir os cristãos. Vamos analisar esse texto aqui que se encontra em Atos capítulo 10, versículos 11 ao 15, que vai dizer o seguinte: E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não façais tu comum aquilo que Deus purificou. Fica muito óbvio nesse texto, Deus está mostrando para o apóstolo Pedro, que era um judeu praticante, que aqueles elementos que apareceu na visão do apóstolo Pedro, no capítulo 10 de Atos, eles representavam os gentios, ao qual os judeus desprezavam veementemente. Por quê? Porque os gentios não eram cumpridores da lei, portanto, eles não tinham direito de se relacionar com Deus de Israel. Na cabeça de muitos apóstolos, isso prevaleceu até mesmo depois do dia de Pentecostes. Então, Deus começou a trazer revelações para que eles entendessem que não havia mais divisão ou separação entre o povo gentil e o povo judeu, mas todos aqueles que aceitavam Jesus como seu Salvador e Senhor, eles faziam parte de um mesmo grupo de povo que é chamada de a Igreja do Senhor. Esse impasse, ele segue até o capítulo 15 de Atos, quando é necessário fazer um concílio, fazer uma reunião, como se fosse uma convenção, para tratar desses assuntos, porque havia uma rivalidade entre os judeus, né, que chamamos de judaizantes, com os gentios. Eles queriam que os gentios fossem circuncidados, eles queriam que os gentios observassem os rituais, as cerimônias do Antigo Testamento, para que assim eles pudessem alcançar a salvação. O apóstolo Paulo dizia: nada disso é necessário mais, porque o Senhor Jesus consumou isso na cruz do Calvário. Mas eles, não conformados com isso, foi necessário levar essa causa até os apóstolos em Jerusalém. O apóstolo Paulo chegou ali como defensor da possibilidade do gentil de se converter. O apóstolo Pedro também dá o testemunho que acontecera no capítulo 10 de Atos, sobre como ele foi até a casa de um gentil chamado Cornélio, e quando ali ele pregou, eles foram batizados no Espírito Santo. Ficou claro para a igreja, especialmente para a liderança, que eram os apóstolos, de que não era necessário para os gentios cumprir toda a lei de Moisés. E eles escrevem uma carta para enviar por meio de Barnabé e de Saulo, ou seja, de Paulo, dizendo que se ele se abstivesse da fornicação, do sangue, né, de comer sangue, do que é sufocado e da idolatria, eles estavam fazendo muito bem, né? Agora, as outras leis nenhuma são mencionadas como necessárias para cumprimento da promessa de salvação na vida das pessoas. É lógico que eu repito, Jesus Cristo, ele entrou muito profundamente neste assunto, especialmente nos capítulos 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, aonde Jesus, no Evangelho de Mateus, deixa muito claro como o cristão deve se comportar, como ele precisa se conduzir, e ele precisa cumprir alguns princípios que não são mudados nem no Antigo nem no Novo Testamento, e esses princípios vai nortear a sua caminhada dentro da graça. E veja que Jesus vai deixar isso muito claro, dizendo o seguinte: eu sou a porta, aquele que entrar, passar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. E ele também vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ainda ele vai dizer o seguinte: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação.
e larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à condenação. Então veja que existe um esforço a ser cumprido na nossa vida. Esforçai-vos, pois, por entrar pela porta estreita. Passar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado não é fácil, é um desafio cotidiano. Todo santo dia nós devemos acordar e tomar decisão. Hoje eu vou servir a Deus melhor do que eu servi ontem. E nós precisamos sempre ter em mente que não é de qualquer maneira e não é simples andar neste caminho. Nós precisamos nos esforçar ao máximo para que assim a gente consiga caminhar de forma satisfatória pelo caminho que Jesus Cristo nos concedeu. Glória a Deus. Nós vamos caminhar um pouquinho mais, irmãos, para dar uma olhada panoramicamente nos livros históricos de forma mais detida. Os irmãos podem acompanhar aí. Nós vamos passar para a página 92 para trazer algumas informações acerca dos livros históricos. O ponto 12.2 aí vai dizer: os livros históricos atuais se compõem de 12 livros. Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os textos que relatam a história de Israel, desde a entrada de Israel ali na terra de Canaã, até posteriormente a volta do povo do cativeiro para viver em paz em Canaã, né? Introdução aos livros históricos, na página 92 da sua apostila. Na continuação encontram-se os livros históricos. No cano da Bíblia hebraica, os livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis são chamados de profetas anteriores. Este título vem de uma antiga tradição, segundo a qual esses livros foram compostos por alguns dos profetas de Israel. Quanto ao qualificativo de anteriores, parece ter sido em um lugar que foi reservado no cânon hebraico, para diferenciá-los dos profetas posteriores, que é composto aí no grupo de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Lembrando aí que os 12 profetas menores seriam um rolo único, como eu falei no começo para os irmãos. Daí o motivo da Bíblia hebraica ter apenas 22 livros, porque os livros que aparecem primeiro e segundo sempre são um só. Esdras e Neemias é um livro só, e os 12 profetas também, menores, né? É considerado um rolo só, ok? Através desses livros descobrimos os vínculos estreitos que existem entre a história narrada e a mensagem profética que nela se proclama. Personagens como Josué, Samuel, Débora, Gideão, Saul, Davi e Salomão, principais protagonistas dos fatos registrados nesses livros, fazem parte do plano de salvação de Deus em favor do ser humano. Todos esses homens e mulheres foram contemplados no judaísmo, desde a dupla perspectiva de sua realidade histórica e do fato de terem sido escolhidos como instrumentos para cumprir um desígnio divino de salvação. Existia uma dupla perspectiva para que houvesse um cumprimento da realidade histórica e do fato de terem sido escolhidos como instrumentos para cumprir um desígnio, ou seja, um propósito divino para a salvação. E nós estamos também incluídos nesse propósito divino porque estamos aguardando a salvação em Cristo Jesus. O livro de Josué. Quem era Josué? O nome significa: o Senhor é minha salvação. Também, o Senhor salva. Filho de Num, da tribo de Efraim, era chamado inicialmente de Oséias. Josué foi um estrategista militar e um estadista na maneira de governar as tribos. Acima de tudo, era o servo escolhido de Deus para dar o prosseguimento à obra que Moisés acima de tudo, era escolhido o servo de Deus para dar prosseguimento à obra de Moisés e para assentar Israel em Canaã. Veja, meus irmãos, que para cada momento nosso nessa vida, Deus tem um propósito. E às vezes, o nosso perfil de ser humano enquadra neste propósito, e às vezes não. Tem pessoas que não entendem por que Deus entrega algo para uma pessoa e não entrega para outra. A pessoa fala: mas eu me esforcei tanto quanto essa outra pessoa e eu não recebi o que ela recebeu. É porque Deus, ele governa na sua infinita onisciência.
e ele vai aproveitar o ser humano como um instrumento para ser usado no seu propósito, na sua obra, dentro do perfil que essa pessoa se enquadra. Deus ele pode transformar uma personalidade de um determinado perfil para outro? Pode. Deus ele é poderoso para fazer isso. Mas geralmente o que acontece é que Deus escolhe a pessoa já com o perfil que ele precisa. Sabe aquela história de Deus não chama capacitados, mas capacita os chamados? Não é bem assim, biblicamente falando. Moisés ele era extremamente capacitado, porque ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele foi instruído em toda a ciência do Egito, portanto, ele era um homem formado. O apóstolo Paulo, ele era o doutor da lei e um dos melhores. Você está entendendo? Apolo, que também é um grande pregador, a gente ouve falar pouco dele, mas ele também tinha uma grande instrução. Da mesma forma, Levi, que era um publicano, e para ser publicano não podia ser fraco, não podia ser uma pessoa incapacitada. Ele também tinha capacidade. Nós temos que entender o seguinte: Deus usa quem ele quer, da hora que ele quer e do jeito que ele quer, independente se essa pessoa é ou não é capacitada. Mas Moisés ele tinha um perfil de liderança que Israel precisava ao sair do Egito. E Moisés conseguiu tirar a idolatria do coração do povo. Agora, ele não era um guerreiro. Guerreiro era Josué. Então, termina-se o tempo de Moisés na liderança desse povo e passa-se a liderança para Josué, que era um estrategista militar e que era uma pessoa que tinha um perfil que Deus precisava naquele momento para que assim eles pudessem entrar e possuir a terra de Canaã. Introdução ao livro de Josué. Vamos analisar aqui a introdução literária desse livro. Ele tem 24 capítulos, ele tem 658 versículos. O tema do livro de Josué é a conquista da terra prometida. É sempre é bom levar em consideração a questão do tema do livro, né? Porque você entende para que ou por que ele foi escrito. O propósito: narrar a saída dos israelitas do Egito, a libertação da escravidão e a preparação para a terra prometida, consolidando a relação entre Deus e o seu povo através da aliança no Sinai. Portanto, este propósito ele é importante porque o próprio Josué vai testemunhar dizendo de todas as palavras que falou o Senhor acerca desta terra, ou seja, das promessas que ele havia feito acerca dessa terra, nenhuma delas caiu por terra, todas elas se cumpriu. Isso é muito importante, porque é um testemunho de alguém que esteve lá e que viu, né, Deus prometendo e viu Deus cumprindo. Portanto, é uma narrativa histórica de suma importância. O autor é Josué, provavelmente, segundo a tradição judaica, com a compilação final ali, provavelmente, de Samuel. Data da escrita, por volta de 1380. O período histórico abrangido fica desde a morte de Moisés até a morte de Josué, cobrindo um período de 24 anos, desde 1405 e até por volta de 1381. 380, 381 é sempre aproximado este valor aí de data, viu? Os irmãos já sabem disso desde a introdução bíblica. O livro é dividido em duas seções. Vai de Josué do capítulo 1 até o capítulo 13 e depois de Josué do capítulo 13 ao capítulo 24. A primeira sessão inicia-se com os ataques às localidades do centro da Palestina e mais tarde estende-se ao território do norte. Essas ações aparecem no livro precedidas de um discurso introdutório do próprio Josué que situa a narração histórica do seu contexto teológico. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós temos um mapa de Israel e você vai ver aí essas linhas em vermelho, essas setinhas em vermelho, e eu já falei para os irmãos que é possível a gente ter uma noção do mapa. Quando você tem ponto de referências, veja só onde o meu mouse está passando aí. Veja só, aqui ó, os filisteus, fica aqui nessa área do sudeste aqui, né, dividindo o Egito com o próprio Israel. O povo vem pelo deserto, o deserto do Sinai, aqui embaixo, né? Eles se acampam aqui nas planícies de Moabe, de Amon,
do lado oriental do Rio Jordão. O Rio Jordão ele nasce aqui no Hermon, ele passa por esse Mar da Galileia aqui, tá vendo a minha setinha cá em cima do mapa? Ele desce serpenteando os vales e chega até o Mar Morto, tá vendo aqui, ó? É o Mar Morto aqui. Então você tem que ter essa referência do mapa de Israel. Israel propriamente dito é do mar, do rio e do Mar da Galileia à esquerda do mapa, até o Mar Grande, que é o mar Mediterrâneo, aqui, tá vendo? Então, essa parte mais esverdeada aqui é que é o território de Israel. E você tá vendo essas setinhas? Essas setinhas são as localidades em que Josué atacou. Veja que ele entra bem ao norte do Mar Morto, tá vendo aqui a setinha? E ele primeiro ataca Jericó e depois ele ataca Ai e ele vai seguindo. O que ele faz aqui? Ó? Praticamente ele corta Canaã ao meio. E por que isso é importante? É uma estratégia militar. Ele isola as tribos, ou os povos, as nações cananeias que estavam ao norte, das nações cananeias que estavam ao sul. Foi por este motivo que os 12 espias, dos 10, eles não acharam que fosse possível adentrar a terra. Por quê? Porque os povos eram fortificados. Mas Josué, que era um dos espias, sabendo disso, ele teve essa estratégia. Ele entra aqui bem no norte do Mar Morto, né, passa pelo Rio Jordão aqui com o povo de Israel, e ele parte ao meio aqui os cananeus, ficando uma parte para o norte e a outra parte para o sul. Depois disso, ele começa a expandir os seus termos, primeiramente no sul e posteriormente no norte, e ele conquista todas essas áreas aqui, tá vendo? Então, essas linhas vermelhas, elas traçam a estratégia militar de Josué, conduzindo Israel para o cumprimento da palavra de Deus. Na página 97, a segunda seção, que vai do capítulo 13 ao capítulo 24, se ocupa dos vários incidentes relacionados com a distribuição de terras às tribos de Israel. Josué faz a divisão do país invadido, revela a atenção que os israelitas prestavam à justiça distributiva, que era proporcional ao tamanho da tribo, né? A fim de que cada uma das tribos dispusesse de um espaço para estabelecer-se. O Senhor deu a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e possuíram e habitaram nela. Essa é a conclusão no capítulo 21, verso 43, quando Josué conclui a distribuição das terras entre os filhos de Israel. Como os irmãos sabem, Jacó ele teve 12 filhos, mas quando a terra é distribuída, Deus ele faz uma divisão interessante em relação envolvendo a duas tribos, a tribo de José e a tribo de Levi. Os levitas, eles ficaram sendo responsáveis pelo culto a Deus, ou seja, responsável pelo tabernáculo e posteriormente pelo templo. Portanto, eles não teriam terra, eles teriam casas, teriam cidades para habitar, teriam ali alguns quintais, né? Não era coisa pouca, mas era suficiente para eles viverem ali, mas eles não podiam se envolver com coisas terrenas, era exclusividade deles, era trabalhar para o serviço de Deus, né? E no caso da tribo de José, Jacó ele dá uma porção dobrada para José pelo fato de José ter livrado, né, através da providência de Deus, todos os filhos de Jacó, inclusive o próprio Jacó, da fome. Aí o Israel, né, que se torna o nome de Jacó, ele dá a porção dobrada para os filhos de José, né? E é curioso que você não vai encontrar a tribo de José, você vai encontrar a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que são dois filhos de José, ok? Por isso que você não encontra entre as tribos a tribo de José, porque ela é dobrada e o dobro dela ficou constituída pelos seus filhos, Efraim e Manassés, tá bom? É uma informação que eu creio que seja importante para os irmãos. Também a tribo sacerdotal de Levi, a qual não havia designado propriedade territorial, havia de contar com lugares de residência. Os dois últimos capítulos do livro, capítulo 23 e 24, recolhem o discurso de despedida de Josué, né, que inicia-se no capítulo 23, e a renovação do concerto, finalmente a morte e sepultamento daquele que
fiel servo de Deus, que soube proteger o povo depois de Moisés e guiá-los até o seu desejado destino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os livros históricos, especialmente o livro de Josué, é um livro de cumprimento de promessa. Ele é um livro de um líder que soube esperar a sua vez. Josué serviu a Moisés no deserto por 40 anos, mas ele nunca tentou usurpar o lugar de Moisés, mesmo Moisés tendo cometido seus erros, mesmo Moisés sendo uma pessoa muito pacata e pacífica. Josué soube esperar a sua vez, e quando chegou a sua vez, ele se esforçou, foi fiel, não teve medo, né? Não desviou o seu pé nem para a direita e nem para a esquerda do caminho que o Senhor havia proposto, e assim ele conseguiu chegar até o final ali com o empreendimento da conquista daquela terra em Canaã. Que Deus seja louvado na sua vida, meus irmãos. Nós estamos encerrando mais uma aula e nos vemos na próxima aula, tá bom? Até lá, querendo Deus.